Então, pra gente começar com o pé direito, normalmente a gente sempre traz relatos de ouvintes, né? E também a gente quer saber o relato, né? Se, no caso hoje do Carlos, eu quero saber se o Carlos, em sua infância, ou até mesmo em adulto, você teve alguma experiência, não nas pesquisas, né? Mas algo que você vivenciou assim na pele? Sim, eu tive mas já adulto, né? E não necessariamente fazendo pesquisa. Eu fui convidado por um amigo que já falecido, o Vitor Soares. Aliás, foi quando eu conheci ele pessoalmente, em Brasília, e isso foi em 83. E a gente avistou uma bola de luz muito estranha, silenciosa, que passou em cima de nossas cabeças. Foi uma coisa que me marcou muito, né? E aquilo ali eu acho que foi como se fosse para mim, pelo menos particularmente, né? Foi como se fosse um aviso, né? Você está indo pelo caminho certo. Porque eu estava começando a pesquisar ufologia. Eu comecei, na verdade, com 13 anos a me interessar, mas eu virei ufólogo mesmo aos 17 anos. E nessa época acho que eu estava com 18, uma coisa assim. Mas aos 13, o que te despertou essa curiosidade toda? Então, não foi um avistamento, não foi uma experiência, foi um recorte de jornal que eu vi, aliás, de uma revista. Eu vi uma fotografia do caso da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Me chamou muita atenção aquela foto, que era uma foto de urna na época, né? Hoje ela levanta muita polêmica, mas naquela época, eu como criança... Não Trindade, o caso da Barra da Tijuca. Ah, tá, eu desculpe que o áudio aqui... Tá na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Mas só pra lembrar, como é que foi esse caso da Barra? Fotografia... Oi? Como é que foi esse caso da Barra? Só pro pessoal saber. Então, são várias fotografias que foram tiradas por, se não me engano, Ed Keffel, era um fotógrafo de um jornal. Ele tirou, se me falha a memória, 5 fotos ou 7 fotos, mostrando a trajetória, inclusive, de um disco voador mesmo, na praia da Barra de Tijuca. E daí saiu publicado na Cruzeiro, saiu publicado em várias revistas e jornais, e daí eu tive acesso a uma dessas fotos. E isso me chamou a atenção. E naquela época, como eu era criança, tudo que eu tocava no assunto com a família, né, eu morava com os meus pais e os meus avós, a gente tinha aquele horário de jantar, que era o horário sério da família, um pouco antes de entrar o Jornal Nacional. Então eu sempre que perguntava alguma coisa era um consenso responderem sobre aquele assunto. E foi a primeira vez que eu toquei num assunto polêmico, no caso, que eu não sabia que ainda era, que a família ficou dividida. Alguns começaram a dizer que existia o fenômeno e outros não. E meu avô, inclusive, acabou revelando uma história que aconteceu com ele. Ele e um amigo que chegaram a laçar uma sonda a cavalo, quando ele era do exército. Então isso aí me chamou a atenção, eu fiquei interessado e comecei a pesquisar e não consegui parar mais, né? E fui crescendo. Aos 17 anos eu virei ufólogo, tive essa experiência aos 18 anos. E depois, quando eu estava pesquisando o chupacabras, também aconteceu de eu filmar um objeto, né? Inclusive está nesse documentário que você vai mostrar um trecho. Eu cheguei a filmar um objeto, curiosamente também um foco de luz muito forte, que também não fazia barulho, não tinha nenhum ruído. Ficou parado durante 5 minutos em cima de uma chácara e eu tive a oportunidade de filmar, né, esse objeto. E depois, se não me engano, em 2000, eu fui chamado por um amigo, telefonou para mim, dizendo que estava vendo um disco voador mesmo, né, em formato de disco, e ele me chamou para ir na casa dele para ir ver. Ele morava em 4 Barras, eu morava nessa época em Curitiba, na capital, aqui do Paraná. Aí eu peguei o automóvel e fui até a casa dele, era cerca de 25 quilômetros pela BR, e cheguei na casa dele, junto com ele, o pai, a mãe e a irmã dele. Nós vimos esse disco por mais uma meia hora, e o mais estranho é que ele não, além de não fazer som também, não tinha nenhum ruído, e era um disco mesmo, não era uma bola de luz como nas outras vezes. Eu infelizmente eu não consegui filmar isso, mas o interessante é que ele estava entre os prédios. Eram prédios pequenos, prédios baixos de 3, 4 andares.
É porque o lugar lá é pequeno. Até hoje os prédios são dessa altura, não mudou praticamente nada em Quatro Barras. É uma cidadezinha próxima de Curitiba. E fica bem perto, 20, 25 quilômetros. E esse objeto ele estava entre os prédios, andando bem devagar. Ele tinha o tamanho de um caminhão, mais ou menos, flutuando entre os prédios. E teve um momento em que ele passou atrás de um prédio, parou e ficou parado lá. Foi o momento em que, inclusive, que eu entrei no carro, tentei ir atrás, junto com esse meu amigo. A família dele ficou lá observando. Quando nós não vimos nada, não encontramos nada, foi muito estranho, porque o objeto era grande, ele devia ser visível, estava ali entre os prédios, nós passamos naqueles prédios. Eu voltei para a casa dele, para a gente não perder o ângulo de visão, e daí descobrimos pelos pais que ele tinha aparecido novamente. E ele sumiu, não voando, ele sumiu atrás dos prédios. Foi uma coisa muito estranha, foi uma experiência muito marcante para mim. E se eu tinha alguma dúvida, o que eu não tinha, porque eu já tinha filmado, né? Mas se existia algum resquício de dúvida, parou ali, sabe? Ali eu tive certeza que o fenômeno era autêntico e não era terrestre, porque não existia naquela época ainda drones e coisas assim. E se mesmo que fosse um drone grande, né? Porque tamanho de um caminhão, sim, entre prédios, sem fazer som, aquilo era muito estranho. Esse que foi durante o dia, Carlos? Não, essas observações são sempre à noite. Sim. De dia eu nunca vi nada. Tá. Esse foi em que ano, esse que você citou do prédio? Esse foi em 2000, se não me falha a memória, foi em 2001, entre 11h30 e 1h da manhã, porque o fenômeno apareceu, como eu falei para vocês, atrás dos prédios, né? E daí teve esse intervalo de tempo que eu fui atrás dele, voltei, a família viu novamente, então durou perto de 1h e meia, mais ou menos. Caramba, hein, meu? E absolutamente ninguém acordou ou abriu uma janela ou acendeu uma luz. As pessoas estavam dormindo, sim, porque era mais da meia-noite. E o lugar lá é pequeno, como eu falei, né? Até hoje continua sendo, não mudou muita coisa, não cresceu muito. Da última vez que eu estive lá, eu acho que eu estive lá no passado. Sempre que eu passo ali, eu olho aqueles prédios e lembro daquele caso. E, enfim, ninguém nunca comentou nada de avistamento nenhum. Acho que foi só a gente mesmo que viu, a família desse meu amigo e eu, né? Agora, sobre esse caso que você falou do seu avô ter laçado uma sonda, né? E aí, o que ele fez depois que ele laçou? Então, na verdade, ele estava com um amigo andando a cavalo. Era cavalo do exército, né? Eles eram soldados na época. E ele me contou dessa. Foi durante o dia ou a noite? Isso. Gosto de saber isso. Essa sonda que seu avô. Esse foi. Segundo meu avô, foi de dia. Então, quanto? E eles estavam andando perto de uma pradaria, alguma coisa assim. E o amigo dele avistou esse objeto. Aliás, meu avô avistou primeiro. Chamou a atenção dele. Aí os dois ficaram observando, mas o objeto chegou muito próximo. E daí o amigo dele era um gaúcho, ele era bom no laço, e ele falou, eu vou laçar esse negócio. E o meu avô achou que ele estava brincando. Falou assim, não, imagina, você não vai conseguir. E até porque era redondo, né? Como é que você vai laçar uma coisa redonda, né? Não tem uma haste, sim, alguma coisa pra não tem onde fixar, agarrar, né? Mas ele fez o laço, jogou e conseguiu pegar o negócio. Ele era cara é bom, hein? Mesmo. Mas eu não sei se talvez um campo de energia ao redor, não sei. Eu sei que ele conseguiu laçar o negócio e esse negócio puxou ele pra fora do cavalo. Ele caiu do cavalo e foi se arrastando no mato, se machucou bastante, segundo o meu avô. E foi a experiência assim mais fantástica que ele teve na vida dele, né? E aí o OVNI escapou e foi embora. Sim, ele levou a corda junto. Olha